Seja bem-vindo ao Perícope, meu nome é Rafael Sá e esse espaço aqui é dedicado aos estudos das Escrituras, bem como a manifestação do poder de Deus presente nas mesmas. Nós estamos estudando o livro de Marcos desde algum tempo e nós estamos verificando através dos seus textos a presença da chegada do rei e de tantas outras coisas que estão presentes nesse texto de Marcos. Nós vamos continuar o estudo dessas perícopes agora no capítulo 1 e nos versículos 12 e 13. Essa aqui é mais uma perícope, é mais um parágrafo exegético que nós temos no livro de Marcos. E esse parágrafo exegético começa com uma palavra que é muito utilizada em Marcos, que é logo após, ou melhor dizendo, imediatamente. Como Marcos é um livro de cenas, é como se fosse um teatro, então ele se utiliza muitas vezes de uma palavra para indicar que nós teremos uma passagem muito rápida de cena. Só que aqui, essa passagem de cena, ela deixa alguma coisa da outra. É como se dissesse logo após. E o logo após a gente pergunta, que logo após foi isso? Foi o que tinha acontecido na sessão anterior, que o rei recebeu, através do batismo, a ideia dos pecados do seu povo. Então, é como se nós tivéssemos uma ponta aqui imediato dessa cena. O rei recebe o pecado do seu povo. E acontece uma coisa muito interessante aqui, que o texto diz que o Espírito o impeliu. É interessante a palavra impeliu aqui, porque no grego é ekbale. Algumas traduções trazem impeliu, mas a melhor palavra seria literalmente expulsou. É como se o Espírito tivesse jogado para o deserto, para aquela situação de deserto. Isso é muito forte, porque a gente só encontra referência a esse texto, dessa forma, dessa condução, no Antigo Testamento, presente na passagem do livro de Levíticos, capítulo 16. Levítico 16 vai falar de um personagem simbólico que vai apontar para Cristo, para a sua revelação, que são os dois bodes que nós temos lá presente no livro de Levítico 16, em que um dos bodes ele é sacrificado, ou seja, ele morre depois de se lançar sorte, e o outro bode é solto no deserto com os pecados do povo. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que imediatamente aquela cena lá que nós temos do batismo e do rei receber os pecados do seu povo, esse espírito conduz, ou melhor, expulsa esse homem, esse rei que está com os pecados, para o deserto. E essa expulsão para o deserto, tipificada no texto de Levítico 16, vai apontar para esse segundo bode, que é o bode que é solto lá no deserto. Então é como se o texto estivesse falando que ao levar Cristo para o deserto, o Espírito estava realizando nele como se fosse aquele ritual antigo, onde ele sacrificava uma parte da redenção era o sacrifício, e a outra parte era a confissão dos pecados em cima desse bode. Então, Cristo representa esse bode lá, que ele é solto no deserto, e aqui é exatamente isso que acontece. E vejam bem, ele esteve ali 40 dias, e 40 dias geralmente está relacionado com preparo de alguma coisa, ou passagem de alguma coisa do povo de Deus, geralmente relacionado a um período de tempo que vai começar de novo. Se você pegar, por exemplo, os 40 anos no deserto, indicavam esse período desértico do povo de Deus, em que eles estavam sendo restaurados para adentrar na nova terra. E vejam, nesse período, que foi o período desértico de Cristo, ele é tentado por ninguém mais, ninguém menos do que Satanás. Se a gente pegar como referência que Marcos está, de certa forma, ilustrando essa passagem do Antigo Testamento que fala sobre os dois bodes, que um é solto e o outro é sacrificado, nós temos a passagem lá dizendo que esse bode deveria ser entregue a Azazel. Quem seria esse personagem lá de Levíticos 16? Na verdade, se você pegar a demonologia judaica, que vai tratar sobre os demônios daquele lugar, eles vão dizer que era um demônio que habitava no deserto e que ele era responsável por acusar o povo de Deus. Então, a referência que nós temos aqui, quando Cristo é levado pelo Espírito para o deserto, a referência que nós temos aqui é de que literalmente ele é meio que tentado pelo Azazel,
por Satanás, por alguém que é responsável por culpar o povo de Deus. Percebam que esse bode que era solto, ele representava esse sacrifício de Jesus, já estava prefigurando a chegada de Cristo, e Cristo agora não é mais um símbolo. A chegada dele representa exatamente esse instante, quando o rei chega, assume os pecados que esse povo tem, é impelido pelo Espírito para o deserto, ou seja, ele faz parte dessa sessão onde Deus está manifestando também a sua ira sobre o seu filho. E nesse período de 40 dias, que é o período de preparo do Filho de Deus, que ele está vivendo esse ambiente terrível, né? Ele é tentado por Satanás, que aqui nós podemos representar também como Azazel, que é um demônio da acusação. E o texto prossegue, dizendo que ele estava com animais selvagens, né? O termo lá no grego sugere que eram bestas selvagens. Como naquela época tinham bastante animais selvagens, provavelmente Jesus Cristo estava lá na companhia de leões e outros animais afins. Ou seja, esse ambiente onde Jesus Cristo se colocou no deserto era extremamente perigoso. Vejam que na sessão anterior, o Pai está falando que o Filho agrada ele completamente, ou seja, o agrado de Jesus aconteceu no deserto. Foi no deserto onde Jesus Cristo agradou o Pai, vencendo todas as tentações de Satanás. E ele manifesta, assim, a ideia da salvação. Vejam que o texto termina dizendo que os anjos o serviam, os anjos ministravam diante dele. E também é uma ideia que nós encontramos lá no texto de Êxodo 23, que vai falar da salvação ao obediente. A salvação ao obediente. Ou seja, se Israel fosse fiel, ela seria salva. Então nós temos aqui uma ideia de que o Cristo que foi exatamente esse que agiu com obediência diante do Pai, ele foi salvo no final das contas porque os anjos estavam servindo. Embora estivesse passando por um período terrível da vida dele, foi esses 40 dias de fome que Jesus Cristo passou, ele estava em jejum, ele não só era tentado por Satanás, também tinha a companhia de animais selvagens, esses animais a todo tempo poderiam estar atacando o Cristo, mas pelo fato de ele obedecer ao Pai, de agradar completamente, nós temos a presença aqui da salvação ao obediente. Então Cristo realiza a obra do Pai, que o Pai lhe pede, ou seja, obedecendo e cumprindo tudo que o Pai tinha lhe pedido, e por isso a salvação pode ser manifesta a todos os seres humanos. Recapitulando, nós temos aqui imediatamente, né, logo depois acontecer o batismo de Jesus, ele recebe esses pecados do povo, de certa forma ele está assumindo a postura agora do rei, e então o Espírito o expulsa, o joga, o lança para o deserto, a fim de se cumprir o texto de Levítico 16, onde ele seria esse segundo bode que é solto lá no deserto, e que ele passa 40 dias sendo tentado por Satanás e por consequência vence. Nós temos um autor que sugere, por exemplo, que depois daqui nós temos, e nós vamos estudar isso nas outras sessões, a presença do Filho de Deus vencendo as obras do diabo, vencendo as obras das trevas, porque nesse capítulo aqui ele já venceu e destronou Satanás, de certa forma, dessa ideia, né, de que ele poderia nos acusar dos nossos pecados, porque ele mesmo venceu. Então, continuando, nesse período também ele estava passando por um extremo sofrimento, porque estava com animais selvagens, inclusive poderia ter ali leões, mas no final das contas, o rei que recebe os pecados do povo, pela sua obediência, ele é servido pelos anjos, ele consegue vencer as suas tentações e as bênçãos da salvação ao obediente são manifestas, melhor dizendo, ao Filho de Deus, que também é o Rei, que é Jesus Cristo.